Olá, muito boa noite. Está começando agora mais um Esporte SCTV. O Esporte SCTV essa noite repercutindo o acesso do Clube Atlético Carlos Renault. Também vamos passar aí durante o programa os gols da última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos também passar uma entrevista com a Márcia Watanabe, secretária de Esporte Guabiruba, mas o foco principal vai ser o acesso do tricolor catarinense. A gente tem um convidado bastante especial. O Esporte SC está começando. E o Esporte SCTV entrevista desta terça-feira recebe essa noite o técnico Luiz Ricardo de Souza, o nosso amigo Luizão, treinador aí que pegou o Carlos Renault na reta final aí da Série C do Campeonato Catarinense e subiu com o clube com a goleada contra o Orleans no último fim de semana. O vovô do futebol catarinense está de volta à Série B, né, do campeonato, e quem sabe aí no ano que vem possa estar na elite do futebol catarinense. Luizão, boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Cid, boa noite também ao pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook do Esporte SC e também da TV Brusque. Prazer enorme estar aqui de volta e primeira vez falando sobre o Renault agora para comentar sobre o tão sonhado acesso. Exatamente, a gente vai falar desse acesso do Carlos Renault, um jogo épico aí, 11 gols, né, para cima da equipe do Orleans. O Luizão, como eu falei, que assumiu essa equipe do Carlos Renault aí, uma situação bastante delicada, com pouco tempo de trabalho, mas conseguiu dar conta do recado e subir a equipe à Série B, que era o principal objetivo. Faltou um detalhezinho para a final, né, Luizão? Mas com certeza o objetivo principal era o acesso. Com certeza, o nosso objetivo desde o início era o acesso, né, Cid? A gente trabalhou em cima disso, infelizmente, com alguns pontos perdidos durante a competição, a gente não conseguiu a final, mas o acesso à Série B sempre foi o principal objetivo do clube, a gente conseguiu conquistar e dar essa alegria aí para todo o torcedor do vovô. Ô Luizão, você assumiu aí faltando o jogo contra o Nação e também esse jogo contra o Orleans, né? O time ali disputando essas vagas, vinha de uma derrota contra o Atlético Itajaí, mas já acompanhava também, estava desde o início do trabalho, a preparação e principalmente, né? Eu queria que você falasse sobre esse momento, mas antes disso, como que foi subir aí com o Carlos Renault, porque é um trabalho já de 8 anos isso, que você já está ali trabalhando com categorias de base, sempre envolvido com o clube, e agora chegou aí no ápice com um trabalho profissional também. O acesso com o clube, como você falou, desde 2013 no Renault, passando por todas as categorias, né, desde o Sub-5 até o Sub-17, Sub-20, passa um filme na cabeça, a trajetória, todo o esforço, né, foi muito gratificante, agradecer à diretoria pela oportunidade, pela confiança. E a gente estava ali desde o início do trabalho, participando da montagem do elenco, né, auxiliando o Schwenk no que era preciso. Então, assim, claro que parabenizar também o Schwenk pelo trabalho que ele fez, mas a gente fica muito feliz pela história que a gente construiu dentro do clube, né? E a gente foi coroado aí com esse tão sonhado acesso. Ô Luizão, e como é que foi para você esse desafio assim, né? Porque, como eu falei, 2 rodadas, pouco tempo de trabalho, tinha o jogo ali contra o Nação, que definia muita coisa, né? Uma derrota poderia deixar o time em situação muito delicada e não dependendo apenas de si. O adversário invicto também na competição, lá em Joinville. Como é que foi trabalhar isso, virar essa chave e falar, pô, agora eu que terei, né, as atitudes e eu que vou comandar aí todo esse processo rumo ao acesso? Foi um momento bem complicado, como eu te falei aqui em off, não dormi direito na quarta noite, na quinta noite, porque era uma situação complicada, porque uma derrota a gente estava fora, né? E a gente ia enfrentar o líder fora de casa, numa situação que eles estavam mais tranquilos na tabela. Então, o que a gente procurou fazer? Dar muita confiança para o grupo, passar toda a tranquilidade e tentar desempenhar o nosso melhor. E botar na cabeça dos atletas que era possível, né? E eles entenderam bem essa mensagem. A gente teve 2 dias de trabalho, um dia para recuperar quem jogou, e na sexta-feira a gente fez um trabalho, apresentamos alguns materiais para eles. E graças a Deus a gente fez um bom jogo, infelizmente a gente não saiu com o resultado positivo, porque a gente foi para lá trabalhando em cima da vitória, a gente não foi lá para jogar pelo empate, a gente foi, tanto é que após o jogo, com o empate, eu pensei que a gente tinha ficado de fora, mas tinha a questão do saldo, né? E o grupo desempenhou muito bem o que a gente pediu, infelizmente as condições do gramado não favoreceram as duas equipes, o empatezinho lá ajudou e a gente conseguiu em casa aí finalizar a nossa preparação e a conquista do acesso. Ô Luizão, e você esperava que essa oportunidade para dirigir o Renault viesse tão, não vou dizer rápida, porque você estava há 8 anos no clube, né? Mas com certeza te pegou de surpresa um pouco.
Sim, me pegou de surpresa e não esperava, né? Até falei para a diretoria que foi algo que inesperado, mas eu sempre botei na minha cabeça que eu tinha que estar preparado, né? Tanto desde quando eu estava trabalhando nas categorias de base, como no profissional, se surgisse a oportunidade, eu teria que estar preparado. Mas foi um susto, assim, a primeira, né? Quando me chamaram, eu estava com meu celular desligado, foram lá em casa me buscar para conversar. No primeiro momento eu fiquei meio assim, mas depois eu fui embora e graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo. O pessoal tá brincando aqui contigo. O Eduardo Krieger falou: vem pro Botafogo, professor. Botafogo tá feio, né? Botafogo vai jogar aqui contra o Brusque, né? Se o jogo for aqui, provavelmente teremos Botafogo e Brusque aí no ano que vem. O Eduardo brincou aqui, mas ele falou: sabe muito. O David Corrêa também, show, Luizão. O Lucas Duarte, grande Luizão, sabe muito. Quem tá te mandando um abraço também é o Caio Ramos. Luizão tá voando 11-0, né? Lembrando que a gente tá ao vivo, né? No Facebook do Esporte SC, também no Facebook da TV Brusque e na TV Brusque, canal 21, às terças e quintas-feiras, com o entrevistado aqui às 19h30, né? Essa noite o Luizão falando do acesso do Atlético, novo vovô do futebol catarinense. Caiu a ficha já? Muitas comemorações? Como é que foi aí a receptividade pós-acesso, depois de toda essa adrenalina aí, né? A gente sabe que existia uma ansiedade muito grande dos torcedores, sim, principalmente os torcedores um pouco mais velhos, vamos dizer assim, da terceira idade, sim, que viram o vovô, né, no auge do futebol e com certeza queriam muito vivenciar esse momento novamente. Primeiro mandar um abraço aí pro pessoal que mandou mensagem. Esse pessoal, o Caio, o Dudu, o David, são meus amigos de infância, de tempo de escola, né? E o Lucas Duarte, nosso analista de desempenho, então mandar um abraço para todo mundo, passaram muita energia boa. E sobre a ficha, ainda não caiu, digo que sábado a gente estava comemorando, muita felicidade, mas assim, para mim, acabou, é um dia normal e segue, né? Porque a gente tem um campeonato muito difícil pela frente, então não dá para a gente se empolgar muito, tem um período de comemorar, mas agora é botar o pé no chão e focar na preparação da Série B. Tem bastante planejamento agora, né? Porque obviamente que os olhos também, né, do pessoal de fora, das outras equipes, vão se voltar para o Carlos Zenobo, porque agora é um time que já tem uma tradição muito grande, vai estar aí na Série B, tem camisa, e quem sabe, por que não, no ano que vem pode estar disputando a elite do futebol estadual. Quem está mandando um abraço aqui também é o Paulo César. O pessoal me complica às vezes no nome aqui, Luizão, mas vamos lá, vou falar o Paulo César, sabe demais, professor, merecedor de tudo isso. O Eduardo está te zoando aqui ainda, como eu te falei. O pessoal está mandando mensagem. Quem manda mensagem aqui também é o Berdan Barney, da Massa Superforte, um cara que apostou também, né, no Carlos Zenô, né, sim, que colocou a sua empresa, o patrocínio da Massa Superforte à disposição do Carlos Zenô, apostando no projeto do clube. Ele manda: parabéns ao nosso treinador Luizão, agora vamos rumo à Série A do Catarinense. A gente falava da Massa porque realmente, né, as empresas da cidade, da região, têm que apostar num projeto, né, Luizão, e você apostar num time que está na Série C, que está buscando o seu espaço, a gente sabe que às vezes o investimento não vem, o retorno não vem tão cedo, sim, mas com certeza quando se confia num projeto, né, o patrocinador acaba apoiando junto, com certeza a Massa deve estar, inclusive com o Carlos Zenô também, na Série B e na sequência, o que é muito importante, ver empresas locais apoiando o esporte local, lembrando que a Massa, né, o próprio Berdan, o pai dele, a família tem uma ligação também com o Carlos Zenô, que é muito legal. Sim, o apoio é fundamental, o clube precisa disso, né, e a melhor resposta que a gente poderia dar era dentro de campo, e o acesso foi conquistado, e acredito que agora com a visibilidade da Série B, é uma competição muito mais difícil, com equipes tradicionais do estado, a visibilidade aumenta e também o apoio tem que, tanto da região aqui, da cidade de Brusque, o pessoal tem que pegar mais junto, porque é difícil fazer futebol e a gente só consegue com esse apoio, né? Os custos são muito altos, né? Com certeza agora o Carlos Zenô vai ter que dar uma reforçada, vai ter que também um custo mais alto e obviamente que o projeto, não tenho dúvidas, vai ser sentar, né? A diretoria, tudo para ver. A questão financeira também, como vai manter o vovô competitivo na Série B do Campeonato Estadual. Falando de Campeonato Estadual, né? Vamos ver um pouquinho aí, o Rodrigo vai soltar para a gente alguns gols do Carlos Zenô dessa partida. 11-0 contra o Orleans. Eu acho que a gente tem que ser um pouco sincero, Luiz, e falar que se imaginava, né, que o Carlos Zenô fosse golear, era até uma responsabilidade pela campanha do Orleans. Obviamente tem que ter um respeito para o adversário pré-jogo, mas eu imagino que vocês tinham essa noção que poderiam golear. Mas se esperava talvez um 11-0? Não, 11-0 pegou a gente de surpresa, mas a gente sabe da qualidade da nossa equipe e já esperava pela fragilidade do adversário. Mas isso poderia ser um fator que jogasse contra a nossa equipe, né? Então, durante a semana a gente trabalhou isso na cabeça dos atletas, de manter a seriedade, de não largar a última semana, né?
e eles fizeram uma boa semana, e a melhor maneira de respeitar um adversário é tu procurar o gol sempre, né? Então a gente trabalhou em cima de buscar o gol sempre, de não procurar fazer firula, de procurar o gol. E demorou um pouquinho para sair o primeiro gol, até pela questão da ansiedade, mas a gente vinha criando, e quando saiu o primeiro, graças a Deus, a gente conseguiu fazer 6 já na primeira etapa, e o que eu conversei para eles no intervalo foi o seguinte, de manter isso, que eles construíram esse resultado, e já que a gente já sabia dos resultados do Jaraguá, do Catarinense, da gente buscar, primeiramente, a gente já era a defesa menos vazada, continuar sendo a defesa menos vazada e não tomar gol, e se procurar fazer a maior goleada do campeonato, né? Então a gente procurou trabalhar em cima disso, o pessoal do banco que entrou também, a gente sempre estimulou isso, né? Manter a seriedade, procurar sempre o gol, e a gente fez esse placar aí elástico que, como eu falei no início, de surpresa, mas a gente saberia que poderia golear a equipe do Orleans. Alguns destaques ali, né? O Daniel Bahia, 3 gols, o Maiquinho, né? A equipe, até você falou essa questão, podia pesar um pouquinho a ansiedade, né? Porque o Carlos Zenon começou muito bem, eu lembro pelo lado direito, ali, principalmente com o Baianinho, muito espaço nos corredores, só que ainda estava faltando a finalização, né? O cruzamento, sempre quem estava levando vantagem acabava sendo a defesa do Orleans, mas aí depois do primeiro gol, né? Que saiu de um rebote do goleiro, Daniel Bahia, né? Completou para dentro. Aí, como se esperava, também a porteira abriu, talvez tirou um pouco a ansiedade, peso, mas, né? Nos primeiros minutos era um volume muito grande, mas ainda faltou o gol, né? Mas depois que saiu o primeiro aí, as coisas se tornaram mais fáceis. Acredito que até você no banco também ficou um pouquinho mais relaxado, né? Eu relaxei mesmo quando o juiz apitou, por mais que o placar já estava elástico, a gente fica muito concentrado e a gente tem que pensar sempre em todas as possibilidades. Então eu só relaxei mesmo quando o juiz apitou o final da partida, mas a gente tinha passado para eles essa questão da tranquilidade, porque durante toda a competição foi um fator que a gente sempre poderia melhorar, era esse último passo, a gente chegava, mas na hora de finalizar a gente acabava errando, talvez pela ânsia, né? Mas nesse jogo, principalmente da obrigação de ter que fazer 3 gols de saldo, mas depois que saiu o primeiro, graças a Deus, saiu os 11 gols e a gente conseguiu o acesso. Esse que a gente está vendo na tela foi um golaço, né? Porque foi uma jogada individual e acabou terminando ali com o gol do Maiquinho, né? Que, como eu falei, marcou 3 gols na partida. Aí você vê o 5º gol do Carlos Zenon, esse do Daniel Bahia, né? Teve um gol do Rogério também, né? E, enfim, bastante gente balançou as redes. Foram 11-0, isso aí, o Rodrigo Santos, nosso narrador da transmissão, aí ele falou que nunca tinha narrado um gol com uma partida, né, com tantos gols, e com certeza aí foi uma vitória muito importante para mostrar moral também, apesar, né, Luiz, como você falou mesmo, havia uma questão de fragilidade do adversário, mas respeitar o adversário também é jogar sério e ir para cima, né? A gente hoje vê no futebol, eu sou um grande crítico disso, o time faz 1-2 e às vezes é muito superior, acaba segurando, recua, né? E não, se tem qualidade para isso, tem que ir para cima, tem que buscar o gol. Até porque o torcedor que está assistindo, ele quer ver isso, né? Ele quer ver um time ofensivo, ele quer ver um time que explore as suas qualidades, e o Carlos Zenon, acreditar, não tem nada a ver com isso, né? Se preparou para a competição, montou um bom elenco, então tem que ter méritos aí por conseguir essa goleada. E, obviamente, a gente até viu no campeonato, né? O próprio Nação empatar com o Porto, né? Um jogo que, na teoria, seria fácil também. Então, não podemos desmerecer pelo placar o trabalho que foi realizado. Muita gente pega e fala, mas foi 10, 11, né? Mas foi 11 também, porque o Carlos Zenon se preparou e montou um time competitivo para isso. Pessoal, a gente vai para um intervalo, vocês estão vendo aí alguns gols, mas são muitos gols, né? Tá lá na nossa página, também na página do Carlos Zenon, ali todos os gols da competição, a gente soltou durante a semana, mas são 11 gols, tem muita gente mandando recado, inclusive o Tato aqui, presidente, não é atual presidente, né, mas há pouco tempo estava na presidente, sempre envolvido também com a presença do Carlos Zenon. A gente vai ler todos os recadinhos daqui a pouquinho, mas antes a gente vai para o intervalo. O Luizão vai continuar aqui com a gente vai continuar repercutindo aí esse acesso do Carlos Zenon. E tem uma entrevista também com o atual presidente, o Altair Heck, o Taíco. A gente volta já já.
Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é perder quem você ama. A pandemia não acabou. Seja consciente. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Governo de Santa Catarina. Viva a vida deliciosamente. Junte a isso ingredientes selecionados, mais sabor e muita qualidade. Tudo isso no ambiente familiar, confortável e aconchegante. Venha conhecer o restaurante Espaço Sabor, na rodovia Antônio Raia, 222, em frente à Van, em Brusque. Comece 2021 com seu carro em dia. Passe na Zani e faça sua revisão completa. A Zani é referência em Brusque e região. Aqui, seu carro e sua caminhonete estão sempre em boas mãos. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 991920946. Zani Mecânica, na rua Ernesto Bianchini, número 135, ao lado do supermercado Carol do Guarani. Ano novo começando e na Gevaerd Esportes e Calçados você encontra o que precisa para se exercitar, trabalhar, passear e muito mais. Toda a linha de confecção esportiva, calçados, acessórios, mochilas e malas para estarem com você todos os dias desse ano novo. Gevaerd Esportes e Calçados, essa você conhece e confia, em Brusque e Guabiruba. Seu filho tem medo de ir ao médico? Nós podemos ajudar. A síndrome do jaleco branco é muito comum na infância e pode ser combatida através de um atendimento humanizado somente oferecido na TEC Medicina Integrada. Nossos pediatras vestem jalecos especiais com ilustrações de super-heróis para tranquilizar as crianças e tornar as consultas mais descontraídas também para os pais. Consulte nosso pediatra e saiba mais sobre esse método exclusivo. Atendemos convênios. TEC Medicina Integrada, na Rua Hercílio Luz, 145, no centro de Brusque. Telefone 3044-3010. Olá, boa noite. Voltamos com o segundo bloco do Esporte SCTV, recebendo essa noite o Luizão, técnico do Clube Atlético Carlos Renault, repercutindo aí o acesso do vovô do futebol catarinense à Série B do Campeonato Estadual. O Carlos Renault, que no último fim de semana, no sábado, venceu, goleou aí, atropelou, vamos dizer assim, a equipe do Orleans por 11-0 e agora vai se preparar aí para a Série B do Campeonato Catarinense, que continua em maio, Começa em maio, na verdade, a Série B do Campeonato Catarinense. A gente vai ver aí um pouco das imagens do vestiário ali do Carlos Renault, comemorando esse acesso. E na sequência vamos soltar também uma entrevista com o Taíco, que é o presidente do Carlos Renault, A gente tem conversado muito com o Taíco, estava bastante emocionado também com o acesso do clube, O Taíco esperava isso, chegou a ser treinador, Luizão? 2018, em 2018, na primeira oportunidade, quando o vovô voltou ao futebol profissional. O Carlos Renault que bateu na trave em 2018, em 2019, por alguns detalhes acabou ficando fora. Eu lembro daquele jogo, não sei se se lembra, ali em Camboriú, Foi o jogo contra o Atlético Itajaí da semifinal. Foi para a prorrogação, ficou muito perto ali de chegar à grande final e lutar pelo título da competição, mas o acesso demorou e chegou, O objetivo principal do Carlos Renault era esse e com certeza conseguiu. Vamos ver o que o Taíco falou aí desse acesso do vovô, desse momento aí do tricolor brusquense. Nós fizemos por onde? Dedicamos, nós fizemos por onde? Infelizmente não chegamos na final, mas nós estamos felizes pra caraca que conseguimos o acesso.
Esse momento é bastante importante. Na verdade, aí já é após o acesso, né, Luizão? Isso. Mas a gente sabe que tem a pré-eleição também, que pega fogo, né? Porque é um momento de o atleta entrar concentrado e entrar motivado, né? E tem alguns jogadores nesse momento que chamam muito a liderança, né? Não só o treinador, mas é um momento os atletas entenderem a importância da partida também. Sim, esse momento a gente deixa sempre para os atletas, né? A gente sempre fala que o vestiário é dos atletas, então a gente faz a palestra antes do jogo, ali pela manhã, antes do almoço, e esse momento antes da partida a gente procura falar pouco e deixa os atletas, principalmente o capitão, geralmente os mais experientes, tomam a palavra para a última palavra de incentivo. As imagens aí já são do pós-acesso, a gente vê muita gente suja ali, né? Lama. O Luizão falou que conseguiu escapar da lama, mas o pessoal ali deu uma boa avacalhada ali com o Taíco, com o Márcio, com a galera que estava ali, porque realmente era para se comemorar, né? Tinha gente tentando fugir um pouquinho, o Luizão conseguiu fugir, né? Não conseguiu escapar totalmente, mas não saiu ali tão zoneado, né, Luiz? Não, mas faz parte, né? O momento permite, a gente fica muito feliz, só que eu consegui escapar da lama. Teve gente que tomou um verdadeiro banho de lama ali. Não, a gente viu bastante gente ali. Vamos soltar a entrevista com o Taíco, então, ver o que o presidente do Carlos Renault falou aí desse acesso do clube. Acredito que esse ano a gente possa fazer história também, subir da C para B e da B para A no mesmo ano. Exatamente. Qual que é o limite desse Carlos Renault após o acesso? Já tem que pensar na Série B, que está aí para começar no mês de maio. Eu vou te falar assim, de que assim, ó, o Renault ele não tem limite. Ele tem que voltar de onde ele era. O Renault é um grande time, tanto que é o vovô de Santa Catarina. Eu estou aprendendo muito essa história do Renault. Estou aprendendo no dia a dia. Vou te falar assim, ó, com pessoas dos 107 anos que a gente fez ali, das histórias, do que aconteceu e o que temos para frente, pode ter certeza que o Renault é grande. E vai ser grande. Uma molecada muito jovem, muito talentosa, vários grandes jogadores que podem surgir aí também para o futebol estadual e por que não nacional, né, Taíco? O Renault ele tem um grande trabalho em cima da base, né? E vou te falar que eu tenho grandes projetos em cima da base. Pretendo trabalhar muito, na verdade eu não vou falar em base, eu vou falar em rendimento, né? Onde que um clube cresce? No rendimento. Então a gente pretende formar muitos jogadores no Carlos Renault e do Carlos Renault. E o Taíco, grande abraço para o Taíco, o presidente do Vovô, que já esteve aqui sentado conosco também, falando dos projetos do Carlos Renault. Ele falou uma coisa ali bastante importante. Tem limite o Carlos Renault, Luizão? A gente sabe que as dificuldades hoje do futebol profissional são muito grandes, né? Mas com certeza o torcedor, o apoiador, eles perguntam, né? O objetivo será ficar na Série B, se manter na Série B? O Carlos Renault vai sim trabalhar para chegar à elite? O que você sente ali no dia a dia do clube? A gente não chegou ainda a conversar sobre isso, sentar e conversar sobre isso, mas o desejo principal, lógico, é se manter na Série B, só que a gente também não pode pensar pequeno, né? A gente tem que almejar uma classificação e depois pensar na Série B. Mas o primeiro objetivo é se manter, se estruturar bem, sentir a competição e se a gente tiver a possibilidade de classificar, a gente não sabe também como é que vai ser o regulamento, mas primeiramente é se manter, depois a gente pensar num possível acesso. Como eu falei, a Série B do Catarinense começa aí em maio, né? Vou voltar aqui e mandar um abraço pro pessoal. A Francine Souza, que é a irmã aqui do nosso amigo Luizão. Estamos com você, meu irmão. Um abraço aqui de Portugal. O Felipe mandou aqui, o Felipe Meira, mantém o Luizão que vamos para a Série A, né? Ele está elogiando aqui, dizendo que o Luizão é merecedor, que está sempre estudando e se atualizando. Não à toa que ele conseguiu o acesso. Lucas Duarte já mandou aqui, grande Luizão. Já falei do Tato Petruski, um abraço para o Tato, grande pessoa, merece muito ainda. O Caio Ramos aqui mandou um abraço, mandar um abraço para o Márcio Bressan também. E um abraço para Valdete Bundmüller Souza, que é a mãe do Luizão. Ela mandou parabéns, meu filho. Estamos sempre torcendo por você e pelo Renault. Parabéns a todos os atletas também, a diretoria e aos patrocinadores. Estamos juntos. Acho que esse é o clima, né? Isso que é o gostoso, né? É o trabalho ser reconhecido depois pela cidade, pelos torcedores, por amigos e pelos familiares que sempre estão juntos, né, Luiz? Sim, eu falei que o maior presente que eu tive, além do acesso, lógico, mas foi poder dar orgulho para a família, né? Chegar em casa, o meu pai estava lá no jogo, também foi uma emoção muito grande. Tirei foto com ele estava lá no vestiário também, e ele que é torcedor do Renault, fanático. Então, assim, chegar em casa e tu ver que a tua família está orgulhosa de ti, minha irmã longe lá, quando ela recebeu a notícia, ela falou, a minha vontade era pegar o voo e para ver e te dar um abraço, né? Então, assim, não tem palavras. Receber mensagem da família,
não só mensagens, né, mas pessoalmente falar, muito orgulhoso com a tua conquista, dos amigos também, e são pessoas que a gente sabe que torcem de verdade e passaram, né, os processos junto com a gente, então isso aí não tem preço e além do acesso, foi o maior presente que eu tive, foi esse. A Valdete, tua mãe, mandou aqui também um parabéns pro Tato por esse pontapé, né, ter tido a coragem. Provável que é o meu pai que está escrevendo. Tá? De voltar ao futebol profissional. O Luiz Henrique mandou aqui, o que você tem a falar sobre a reforma do Augusto Bauer, né? O pessoal quer saber já do estádio também. O Thiago Orsini, Luiz, é o meu parceiro, Bai Tobias, um grande abraço, pessoal participando aí. Lembrando que a gente está ao vivo no Facebook do Sport SC, também no Facebook da TV Brusque e na TV Brusque no canal 21. Luizão, agora pensar em Série B, você falou ainda, né? Não deu ainda para conversar com o pessoal, diretoria, mas é planejamento, né? A ideia é manter essa base, pelo pouco que você conversou com o pessoal, e já realmente sentar e conversar, porque faltam 4 meses para a competição e passa rápido também, né? Sim, o ponto principal é se organizar e planejar bem, porque é uma competição muito difícil, então a gente não pode cometer erros, né? Como a gente vinha falando, na Série C algumas coisas a gente conseguia contornar, mas na Série B é uma competição muito mais difícil. O objetivo da direção é manter o grupo, uma base, né, uma espinha dorsal, e trazer atletas com umas referências boas, como foram esse ano, para a gente suprir assim. A gente tem que ter um grupo muito qualificado e aquele que entrar vai ter que corresponder, porque é uma competição mais longa, corre risco de lesão, cartão, então a gente tem que ter um elenco muito qualificado para fazer uma boa campanha, mas o principal é o planejamento. A ideia aí do Carlos Zenon, como o Luizão falou, é tentar se manter na Série B, mas dependendo do regulamento e da situação do campeonato, como foi o próprio Brusque Futebol Clube, né? Na Série C se falava em tentar se manter e as coisas foram dando certo, porque o futebol é assim, né, Luiz? Às vezes você tem um objetivo inicial, mas as coisas vão acontecendo também, o elenco encaixa, o que é muito importante, o pessoal se fecha, né? E isso faz com que as coisas deem certo. Bom, Luiz, queria agradecer, né, a tua participação aqui, né? Sempre um prazer estar contigo. Vou te convidar só para a gente acompanhar aí também os gols do fim de semana do Brusque, que encerrou aí a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série C, e depois deixar aí a tua palavra, a tua mensagem final para todo mundo que está assistindo o Sport SC. Vamos só ver então como foi o encerramento do Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro. O Bruscão, que dependia apenas de si, acabou não conseguindo fazer um bom jogo lá contra a equipe do Vila Nova, foi derrotada por 3-1, e aí o Vila Nova, né, o Brusque não conseguiu vencer o Santa Cruz, foi derrotado em Recife por 3-1, e o Vila Nova, que jogava fora de casa contra o Ituano, venceu por 1-0 e foi para a final. Aí está vendo o primeiro gol da equipe do Santa Cruz aos 13 minutos, né, uma bola parada, né? O Santa Cruz conseguiu aí chegar ao primeiro gol, né? Um pouquinho de azar ali também do setor defensivo do Brusque. Santa Cruz, que até então não tinha conseguido finalizar muito ao gol do Brusque, né, mas conseguiu chegar cedo ao primeiro gol. Precisava dessa vitória, mas dependia também de outros resultados. Aí o segundo gol, numa bola rebatida, né, uma sobra. Aí muito bem o atacante do Santa Cruz, eu não lembro se foi o Pipico que fez esse gol, conseguiu tirar o Jansson e finalizou aí fazendo 2-0 para a equipe de Recife. Tudo isso no primeiro tempo de partida. Lembrando que até esse momento, lá a partida entre Vila Nova e Ituano estava 0-0, então o resultado parcialmente colocava o Brusque na final da competição. O Remo já tinha sua vaga garantida, né? Aí o segundo gol, então, da equipe do Santa Cruz após uma bola rebatida do goleiro Juan Carneiro, né? O primeiro tempo foi bastante, Luizão, até comentava, fazia essa transmissão na Rádio Araguaia, esse jogo do Brusque. Achei um primeiro tempo que não condiz com o que foi o placar. Não, as duas equipes criaram muito pouco, né? Mas o Santa Cruz, nas duas vezes que chegou aí, conseguiu vazar as redes do goleiro, né, Juan Carneiro. Mas para um time que precisava do resultado, na minha avaliação, pelo menos eu falava isso durante a transmissão, apresentava um futebol muito pobre a equipe de Santa Cruz. O Brusque entrou naquela, né? Obviamente o atleta entra para ganhar, entra para tentar ir para a final, mas dava para ver que o Brusque já estava com a cabeça já nas férias, praticamente. Aí o terceiro gol da equipe do Santa Cruz, né, uma bola parada, né, o Santa Cruz fazia, então, 3-0, né, mais uma bola aérea, o Brusque sofreu bastante contra o Ituano mesmo no 4-2 aqui, e nesse jogo também, mas aí o Santa Cruz teve mais eficiência aí para fazer o terceiro gol, né, e ficava bastante difícil a situação do Brusque no campeonato, pensando em final da competição.
E torcia, né, obviamente, paralelamente o Brusque para um golzinho lá da equipe do Ituano, ou pelo menos um empate. Aí você vai ver o pênalti que foi marcado para o Brusque. Essa imagem aí, a gente vai ver se consegue ter uma imagem mais próxima. Na minha visão foi fora da área, né? Mas a arbitragem marcou penalidade para o Brusque aí, que conseguiu diminuir com o Thiago Alagoano. Luizão, como eu falei, obrigado pela tua participação. As portas do Sport SC estão sempre abertas, né? A hora que a gente voltar aí, com certeza te convidaremos novamente com as novidades do Carlos Zenon. É um prazer estar aqui contigo. A gente quer mandar um abraço também para vocês que nos assistiram, acompanharam essa entrevista, o Sport SC TV dessa terça-feira. Lembrando que sempre às terças e quinta-feiras a gente está ao vivo no Facebook do Sport SC e também na TV Plus Canal 21. Obrigado novamente, Luiz. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Cid, mais uma vez esse espaço. E só agradecer, né, principalmente a toda a diretoria do Carlos Renault, comissão técnica, o staff, os jogadores, né, que eles que merecem o mérito maior. E também agradecer toda a minha família, meus amigos e todas as pessoas que torceram pela gente e também que me deram oportunidade lá no início, né? O Bob, que me trouxe ao clube em 2013, confiou no meu trabalho, o próprio seu Juca Loso, o Tato, e agora na gestão do Taíco e também do Márcio, que confiaram no meu trabalho e me deixaram aí conduzir a equipe ao acesso. Então, só agradecer e, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. Quando precisar, a gente está à disposição. Tá certo. Tá aí, então, a gente agradece novamente ao Luiz, manda um abraço, parabeniza ao Clube Atlético Carlos Zenon, agora na Série B do Campeonato Catarinense. O Sport SC TV vai ficando por aqui, a gente volta na próxima quinta. Um grande abraço e fiquem com Deus.